Senhor, eu quero sentir. Mais uma live, gente, programa Milagre Minha Vida. E daqui a pouco a palavra do Senhor. Um milagre vai acontecer, tudo novo Jesus vai fazer. Um milagre vai acontecer, Jesus vai mudar o meu viver. Tem mudado mais e mais, né? A receber as bênçãos do Senhor, proteção, cuidado de Deus. Diga, vai acontecer, vai acontecer. É hoje um milagre. Oh, papai, eu pensava que está parando ali, Jesus. Um milagre em minha vida. Vai, o nosso louvor, uma das minhas composições, a canção Um Milagre em Minha Vida. É hoje. Faixa 3 do meu segundo CD gravado na Bahia, mas a pastora Rosa Sopeiro, Nambucana, já estou no Rio há um bom tempo, tá bom? Oh, meu papai, deixa-me lá no pendrive. Estou ali na sonoplastia. Ó, receba o milagre da tua vida. Um milagre. Receba. Oh, o milagre aconteceu. Aplauda Jesus, amém? Aplauda nosso Deus. A glória e a honra mais e mais para o Rei da Glória. Amém, querida? Amém, meu irmão, minha irmã? Olha, gente, no momento que eu encerrei a outra live, eu fui visualizar. Você tinha pessoas assistindo, visualizando, aliás, né? Eu vi se tinha pessoas a assistirem quando eu finalizei a live e tinha 16 visualizações. Poxa, que bênção, 16 pessoas. E por que você que visualizou, minha irmã, não colocou seu nome? Por que, minha irmã? Por que, meu irmão, você visualizou e não colocou seu nome? É importante. A glória não é para mim não, minha santa. A glória é para o meu amado Jesus Cristo, que amo. Eu até digo para meu Jesus, né? I love Jesus, não é isso? Amém, Jesus. Olha, gente, toda a glória e honra para Jesus. Que bom, né? Jesus estando a trazer mais e mais a força do Espírito Santo em minha vida, trazer alegria. Vem muitos compromissos, responsabilidades na obra. E o Pai, graças a Deus, me capacitando, me instruindo, me orientando cada vez mais, né? Na outra live eu já mandei abraço para toda a minha família, tá bom? E um abraço aí para vocês também. E mais uma vez, abraço para todos os meus familiares que residem em outros bairros, tá bom? E te convido para estar nos cultos aqui no templo do Ministério Milagre Minha Vida. Cultos, domingo, 19 às 21 horas, quarta, 15 às 17h30, e o culto Santa Ceia em nossa igreja, que é o segundo domingo de cada mês, viu, gente? Vocês sabem que eu retornei com a igreja para o centro de Nilópolis em 17 de fevereiro de 2024, não tem nem 2 anos ainda aqui o retorno da igreja, vindo de Jardim Leal, Caxias. Foi uma honra, né? Residi ali 3 anos, tendo igreja, trabalhei na Rádio Harmonia, ali na época, o ano 2022, 2023. Mas Papai do Céu mandou a pastora Rose trazer a igreja para Nilópolis, bairro de origem, assim obedecer ao Senhor. Eu tenho 21 membros de outros bairros, viu? Membros de Anchieta, Mesquita, Bento Ribeiro, Vila Valqueira, né? Nilópolis, que é onde tem a igreja. E os membros, quando não conseguem chegar aqui no templo, eu chego no lar dos membros. Meu ministério é a campo também, não é só estando dentro da igreja ministrando culto não, tá, gente? Meu ministério é guiando almas a campo. Sou de evangelizar na rua, de chegar no lar de membros, de chegar ministrando culto, Santa Ceia, né? Para os membros dessa seara, graças a Deus, quando não conseguem chegar no templo, tá bom? Então, nosso Deus é louvado. Me desculpa não dar o melhor da minha voz. Eu estou com
congestionamento nasal, né? Devido ao tempo ficar frio, eu já fico muito alérgica, mas cheia da unção de Deus, da presença de Deus, é Papai do céu, que é minha rocha, minha força, minha alegria, meu baluarte, o que eu tenho de mais precioso é Jesus de Calabassuie, eita, labanto de Caiaçou, a primazia da minha vida, né? Deus tem honrado a minha vida, porque eu estou em santidade, no temor da palavra, aguardar uma comunhão com o Pai, manter uma aliança com Deus, né? Guardar uma comunhão com o Pai significa ser submissa à voz do meu Pai, obedecendo a palavra do Senhor e tendo uma vida em santidade. É assim que chegam os milagres, quando eu, você, cada vez mais estamos obedientes a Jesus e agradando ao Senhor, mesmo que venhamos desagradar seres humanos na terra. O que importa é agradar ao Senhor, né? Tem a palavra renúncia. Eu, graças a Deus, tenho essa palavra renúncia. Quando vem coisas que não é da parte de Deus, logo um não bem redondo, decanta lavandou, né? Louvado seja Deus, e dizendo sim, um sim bem grande para Jesus, para o reino, alabassurianda, alabassou, ore, calabassuie, pastor, você não posso atender agora, né? Aleluia, glória a Deus. E aqui eu já vou orar para ministrar a palavra, viu, gente? Antes de ministrar a palavra, eu quero convidar você para estar todas as quartas-feiras aqui na rua Ernesto Cardoso, 147, centro de Nilópolis. Não foi membros, não. Deve ser número que, assim, de planos, né? Que fala, quer fazer o plano da TIM? É algo assim, que não é um número que eu conheço ali, não. Amém? Também nem atenderia se no momento fosse alguma irmã pedindo oração, porque eu estou aqui na programação Um Milagre em Minha Vida, realizando a live, né? É igual quando eu estou dirigindo os cultos, e aqui eu estou no altar realizando a live, estou no altar, na presença do Senhor, né? Então não atendi porque eu vi que não era número conhecido e nem poderia parar a live para atender isso, quando eu terminar de ministrar a palavra do Senhor. Amém? Olha, eu quero já dizer a você que dia 13 de setembro, no sábado do dia 13 de setembro, culto de ação de graças por 10 anos do Templo Matriz do Ministério Milagre Minha Vida. Que bênção, que milagre, o poder de Deus, né? Então, eu pastoreei 8 anos para outros ministérios, mas em 2014 saí na obediência, de onde eu fui uma pastora vice-presidente na época na Praça da Telemar, de um galpãozinho ali, né? E dali Jesus disse, sai na obediência, pastora, que eu quero fazer coisas maiores ainda em teu ministério. Aí Deus usava o esvaziar, pastora Rose. Deus vai colocar a própria igreja em tuas mãos. Você que vai ser a pastora presidente da igreja. Eu falei, eis-me aqui, seja feita a vontade do Senhor. Mas eu não queria ser uma pastora presidente, não. E quando Deus começou a falar no meu coração que era necessário abrir o próprio Ministério Milagre da Minha Vida, é um testemunho rápido aqui antes de iniciar a palavra, eu até chorei e falei, meu Deus, como é que eu vou abrir? Alugar imóvel, meu Deus, né? Mas eu fui muito ousada e sou ousada na fé, milagres lindos que eu vivo em minha vida, meu ministério, né? A ter uma fé tamanha na pessoa do meu amado Jesus Cristo, aleluia. E assim minha irmã e assim meu irmão de Cantaramanai, obedeci a voz do meu papai do céu. E para a glória de Deus, foi quando eu vendi 120 CDs da pastora Rose Santos. Aqui é o meu segundo CD gravado na Bahia, né? A canção, uma das minhas composições, viver milagre é o que mais quero, depender só de ti, Senhor, é o meu desejo, nas tuas asas me abrigo, e na tua palavra segura estou, né? Aí diz, um milagre em minha vida, amém? Uma das minhas composições e o nome da nossa igreja, Ministério Milagre Minha Vida, 3 de setembro, 10 anos do templo, culto de ação de graças, 18h30, a partir das 18h30,
3 de setembro, um sábado, na rua Ernesto Cardoso, 147, Nilópolis, tá bom? Nossa festividade de 7 anos, na época, foi em 2022, lá em Jardim Leal, Caxias. Nossa festividade de 8 anos, 2023, foi na época quando eu estava com a igreja lá em Jardim Leal, Caxias, perto da casa da minha irmã Tequinha, meu sobrinho Alberto Juliana, né? Um abraço para meus familiares Jardim Leal, Caxias. E residi lá na minha casa mesmo, quando eu aluguei, saí de Nilópolis e aluguei imóvel para a igreja também lá. E uma grande obra ali, mais de 20 almas ganhei para Cristo, olha, algo tremendo, né? Toda a glória e honra para Deus. Aí, em 2024, Deus, Pai do céu, mandou a pastora retornar para Nilópolis. Só estamos atualmente com a igreja aqui em Nilópolis, tá? O Ernesto Cardoso, 147, centro de Nilópolis. E em 2024, a nossa festividade de 9 anos aniversário do templo, foi o ano passado, 2024, né? 2024. A preleitora foi minha amiga, né? Pastora Raquel Melo, um forte abraço. Ela e a pastora Santos convidou em 2024 e ela foi a preleitora aqui em 2024, no 9º aniversário do templo, né? E esse ano, 2025, o preleitor é o pastor Dionísio. O Papai do Céu falou no meu coração, obedeci, né? Graças a Deus, tudo eu oro, né? Até quando convido pregadores para a glória de Deus, né? Então, graças a Deus, aí Papai do Céu falou, ó, esse ano, né? O pastor Dionísio, da Assembleia de Deus, Arca de Noé. Sim, então, gente, 13 de setembro, a partir das 18 horas e 30 minutos, com Ernesto Cardoso, 147, o culto de ação de graças, primeiramente Jesus, né? E os membros abençoadíssimos que a pastora Santos os apacenta, né? Que através do meu dízimo dos membros, que é sanado o aluguel da igreja, a água, a luz, o comercial na rádio, 87.7, que toca os anúncios dos cultos aqui do Ministério Milagre em Minha Vida. E esse mês de agosto, glória a Deus, já tudo sanado, mas mais um desafio, né, pastora presidente, pastora Rui Santos, e não é, meu amado Jesus, mais um desafio, membresia, para a pastora Rose, como pastora presidente do Ministério Milagre em Minha Vida, e para os membros abençoados aqui da nossa igreja, o Milagre em Minha Vida. Setembro vai ser pago o aluguel da igreja, luz, água e o comercial na 87.7 e o bolo, salgadinhos e os refrigerantes, né? Fora a ornamentação da nossa igreja, né? De cortina, de toalha da mesa, né? Então, gente, para a glória de Deus, e Deus é conosco, membresia. Eu sou dizimista, os dizimistas fiéis dessa obra, é onde todo ano da nossa igreja a gente dá a festa da igreja de bênção para todos que chegam aqui, tá? E, pastora Santos, eu sou cliente da irmã Cida Lopes desde 2015, que eu encomendo bolo, salgadinhos, né? Então é pago todo ano o valor do bolo, o valor dos salgadinhos, que é o preço que cobra normal de um bolo para 60 pessoas, de 400 salgadinhos. E agora em setembro, dia 13 de setembro, mas antes, né, até dia 6, né, como eu disse, o dízimo dos membros, é onde já estarei pagando o valor do bolo, os salgadinhos, para que assim, no dia da festa, tenha aqui essa linda recepção. O banquete melhor espiritual, o poder de Jeová, almas rendidas ao Senhor, né? E depois, para todos os convidados e os membros abençoados e a pastora Rose, que estamos dando de bênção, o bolo vai ser delicioso, os salgadinhos e os refrigerantes, tá bom? É brinde, bênção, tá? Para a glória de Deus, 10 anos o Ministério Milagre da Minha Vida, e aguardo que eu estarei fazendo as cartas convites aí dessa semana, o cartaz com as fotografias dos convidados que estarão aqui, preletor pastor Dionísio, da Assembleia de Deus Arca de Noé, em Anchieta, né? E a sua esposa, a pastora Simone, vai estar louvando ao Senhor. Também virá o pastor Aldimar, de Caxias, cantor Abraão. Que bênção! Estiveram aqui o ano passado, vão estar esse ano também, em 2025,
Pastor Aldimar, cantor Abraão, vindo do bairro de Olavo Bilac, Caxias, aqui para o centro de Nilópolis, dia 13 de setembro, 10 anos da Assembleia de Deus, Ministério Milagre Minha Vida, a pastora presidente, pastora Rose Santos, que fala convosco, e a pastora Rose e os membros abençoados dessa seara, já agradecemos porque dia 13 estará esses convidados vindo engrandecer ao Rei Jesus junto conosco, amém? Então, olha, também missionária Nilza, um forte abraço, lá vindo de Jardim Leal, Caxias, missionária Helena e pastor Bernardo também virão ali de Jardim Leal, Caxias, que bênção, uma honra em estar a recebê-los no dia 13 de setembro, 18h30, 10 anos do Ministério Milagre Minha Vida, aqui na Rua Ernesto Cardoso, 147, centro de Nilópolis. Aleluia, Deus maravilhoso. Oh, Senhor, Tu és meu alto refúgio, socorro bem presente na tribulação, e sempre guardarei. Jesus está até descongestionando meu nariz, que as lives anteriores eu estava com meu nariz muito congestionado. Lembra que eu peguei óleo ungido e ungi meu nariz? O poder da oração. E sempre guardarei a Tua palavra no meu coração. É a faixa 2, uma das minhas composições também. A faixa 2 do CD Um Milagre em Minha Vida. Compositora pastora Rose Santos, para a glória de Deus. A canção Tua Palavra. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. E contigo, Senhor, eu não ando mais sozinho. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. E assim estarei louvando também na festividade os louvores do nosso CD que vocês amam, tá, gente? Então, presente também 13 de setembro, cantora Jordana e o seu esposo evangelista Daniel, e a mamãe da Jordana, minha grande amiga também Fátima. Que honra, minha grande amiga cantora Jordana vai estar aqui com o evangelista Daniel, seu esposo, e também minha grande amiga Fátima vão estar aqui, tá? No culto de ação de graças do Ministério Milagre Minha Vida, festividade de 10 anos. Olha, apóstola Leilda, aguardo, eu estive aí em junho, dia 21 de junho, ministrando a palavra de Deus, né? Junho desse ano 2025, no aniversário do Grupo das Irmãs, e vai ser uma honra receber também a apóstola Leilda, família e irmãs aqui no dia 3 de setembro. Alô, apóstola Jandira, também te aguardo, eu estive aí ministrando a palavra e já convidei a apóstola Jandira, minha grande amiga, vai estar aqui também com as irmãs e muito mais, tá bom, gente? Então, gente, 13 de setembro, tá? Mais à frente a pastora relata. Vamos orar. Pai maravilhoso, Santo de Israel, a glória e a honra é sua, meu Deus, porque sem ti nada sou. Sem ti decantará maná e posso fazer. Obrigada, me emprestaste o dom da palavra 28 anos, Pai, para a tua glória. Tens me usado aqui onde eu pastoreio, no Ministério Milagre Minha Vida, e tenho atendido igrejas, Pai, que me convida para ministrar a palavra, e o teu nome tem sido glorificado. Pai, te dou a honra e a glória agora em nome de Jesus mais uma vez. E o teu nome a ser glorificado, abençoa cada vida que está visualizando, abençoe meus familiares de outros bairros, guarda, proteja. Pai, tome os membros, 21 membros do Ministério Milagre Minha Vida, membros de outros bairros que não conseguem chegar aqui, mas eu chego no lar dos membros, ministrando o culto de Santa Ceia, e coloco também os membros novos convertidos aqui de Nilópolis, Pai, para a tua glória e para o teu louvor. Que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. E quarta, te espero aqui, membros de Nilópolis, os membros que estão no setor de trabalho. A pastora Rose estará com o joelho no chão, no culto de quarta, orando por vossas vidas. E você que ouve a 87.7 FM, escute os anúncios e como eu tenho recebido, tá? Ouvintes que chegam aqui, sejam bem-vindos mais e mais, tá bom? O culto presencial, quarta, 15 às 17h30, tá bom? Eu não tenho feito dentro do culto presencial de quarta, um culto online, que eu sempre fazia,
para que as pessoas não fiquem presas dentro de casa em live. Aí agora eu estou fazendo a programação Um Milagre em Minha Vida, já antecipando o dia de culto, que é na quarta, para você estar aqui, tá bom, minha irmã? Te aguardo nesta quarta, hoje é terça, eu te aguardo nesta quarta. O culto não é à noite, é 15 horas às 17h30 e domingo, 19 às 21 horas. Abramos nossas Bíblias, amém? No livro, para mim e para você, no livro de Mateus. É isso mesmo, eu havia dito na outra live, que eu iria verificar se era Mateus ou era Marcos. É Mateus, eu disse Mateus. Mateus capítulo 8, amém? Já o versículo 23, tá? Nesta tarde, já é 18 horas, né? Aí passa assim, noite, amém? Então, Mateus capítulo 8, o título diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Cadê você que está aí na live? Hein? Visualiza, coloca seu nome aí para mim, tá bom? No comentário. E na live anterior teve visualizações bastante, mas você não colocou seu nome, fique com vergonha não, participe, tá? Então a programação Milagre Minha Vida pela live, com apresentação, pastor Elton Santos e momento da palavra de Deus. Versículo 23 relata: e entrando ele no barco, seus discípulos seguiram, entrando ele quem? O Senhor Jesus, né? Jesus de Cantaramanai entrou no barco e assim prontamente os seus discípulos estavam a seguir a Jesus. Quando entendo eu de Cantalabandou, Jesus entrou no barco. Jesus seguindo para entrar no barco. E assim os discípulos também seguindo para entrar no barco. Amém, igreja? Mas de Cantaramaná, entendo eu, que os discípulos de Cantalabandou, eles não esperavam, Alabaachou Manahai, que a estarem ali dentro do barco, teria um momento que eles iriam se depararem com uma situação ao contrária de Calabacho Menehai. Eu quero te dizer, escolhidos do Senhor, que você busque a face do Senhor, não só quando está enfrentando lutas, momentos difíceis, mas sinta alegria no seu coração de buscar a face do Senhor quando também vai tudo bem na sua vida. Porque tem pessoas que se acomodam. Quando vai tudo bem na vida dela ou dele, tem pessoas que param de congregar a igreja, tem pessoas que param de chegar nos cultos, não era para ser assim. Aí quando começa a enfrentar um momento difícil, as pessoas começam a procurar a Jesus, né? Mas eu quero te convidar, de Cantalamanai, a você querer Jesus em tempo e em fora de tempo. Não é só de Cantalamanai quando vier momentos árduos em teu viver. Mas você buscar a face de Jesus. Por exemplo, você chegou aqui no culto numa quarta-feira, chegou enfermo ou enferma, e Jesus, usando as mãos da pastora Rose Santos, no momento do corredor dos milagres, Deus me emprestou o dom de cura há 28 anos, e já vi milagres extraordinários, tamanhos, de ver pessoas andar, de ver Jesus arrancar caroços, coisas tamanhas, de Cantaramanai. Você que já recebeu cura aqui no Ministério Milagre Minha Vida, quero dizer que eu retornei, vindo de Caxias para Nilópolis, tá? Então agora pode chegar aqui, centro de Nilópolis, Rua Ernesto Cardoso, 147, chegue nos cultos de quarta. Pastor Elton Santos, estou cavando poço, malhando trigo no lagar novamente, porque eu fiquei 3 anos fora do bairro de Nilópolis, residi em Caxias 3 anos, e a igreja 3 anos, mas Papai do Céu mandou retornar em 2024 com a igreja aqui para o centro de Nilópolis. Então, você que diz, pastora, estou assistindo a live, que bom, não sabia que você tinha retornado com a igreja para Nilópolis. Sim, filha, a ordem do papai, né? Papai falar para mim é uma ordem, aí eu obedeço cada vez mais. E graças a Deus,
sendo bem sucedida aqui, a obra tem prosperado. Em que sentido? Almas se rendido a Cristo, pessoas recebendo cura, Deus dando libertação para a família, porque na quarta-feira eu tenho um clamor pela família. Traga peça de roupa, fotografia da família e vou te entregar o azeite da unção, não paga nada, tá bom? Então, Jesus entrou no barco e assim os discípulos também, né? Seguiu a Jesus, alabassubinai. E Jesus decantarabandou, diz no versículo 23, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quem? Jesus entrou no barco e prontamente os discípulos seguiram a Jesus. E obviamente entraram também no barco onde Jesus ali estava. O versículo 24 relata, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Olha aí, minha irmã. Os discípulos dentro do barco. Ele, porém, estava dormindo. Quem? Jesus Cristo, decantalabassou. Mas os discípulos, entendo eu, dentro do barco. O barco no meio do mar, no mar. Creio eu, os discípulos, dê glória a Deus, com o remo nas mãos, com o remo nas mãos, de calabaço e coloca aí pela fé o remo nas mãos. O barco hoje é a tua vida. Alabassubinai. Os discípulos ali enfrentaram um momento difícil que veio uma tão grande tempestade sobre o barco que ali se encontrava os discípulos de Jesus. E creio eu que os discípulos ficaram temorosos e de repente perderam o controle, de remar, de canto e anda, labaçou, aquele barco que se encontrava no mar. Entendo eu, de canta, labandou, que os discípulos sim, perderam o controle de conduzir no meio do mar aquele barco adiante. Por quê, pastora Rose Santos? Porque quando veio ali, decanta labaçou, a grande tempestade, decanto e anda labandou, eles não tiveram como levar aquele barco mais adiante, o barco que estava no meio do mar. Os discípulos com o remo nas mãos, eles não tinham mais o controle, eu posso entender. Teria perdido ali a direção, decanta labaçou. Então diz o versículo 24, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, de calabaço e emanai, igreja de meu Pai, escolhidas, escolhidos do Senhor, vós, Ekayashomenerai, que estão agora recebendo na palavra de Deus, através da porta-voz do Senhor Jesus, a ungida do Pai, pastora Santos, pastora do Ministério Milagre Minha Vida, aqui na rua Ernesto Cardoso, 147, centro de Nilópolis. Entendo eu, Anabiassubnerai, que os discípulos ficaram ali atemorizados e sem saberem como estaria conduzir aquele barco quando veio aquela tão grande tempestade. Rabachurianda ramassou. Olha o que eu digo para vocês, para nós. O barco hoje é a tua vida. Aquela tão grande tempestade que veio sobre o barco, que se encontrando ali, Decaiachomanai, os discípulos de Jesus, eles não saberiam mais como levar aquele barco adiante, aquela tempestade forte, e eles começaram a pedir o socorro a Jesus, a ajuda a Jesus. Eu quero te dizer, decanto e como está na palavra, uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Olha aí, Mateus 8, 24. De calabaço e emenerai. E os discípulos não sabiam, não. Queria passar por aquele momento difícil. Eu e você hoje somos discípulos do Senhor Jesus, de calabaço e emenerai. Estamos a seguir a Jesus e a servir a Jesus. Estou no temor da palavra. Estamos, você que está também no temor da palavra.
Mas vai vir momentos difíceis, que nos momentos difíceis que vier, não é para você pensar que vai naufragar, não é para você ficar com medo de seguir avante na fé para buscar a face do Senhor. Oh, rabassuriandarabassou. Olha, querida, as ondas cobriram ali aquele barco onde estavam os discípulos no meio do mar. As ondas hoje, que eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, pode ser algum problema, alguma situação árdua, que você, Decantaramanai, está enfrentando, minha irmã, meu irmão. Em momentos que você derrama lágrimas, você fica atemorizado, de repente sem saber o que fazer. Mas eu quero te dizer, nesse momento que você está enfrentando alguma situação com permissão de Deus, aí que é momento de você colocar o remo nas mãos, eita, labassubinai, e chegar na casa do Senhor. Os discípulos dentro do barco, ó, e o remo nas mãos. Eles estavam levando aquele barco, antes de ter aquelas ondas fortes, né, que cobriam o barco. Eles estavam sabendo levar aquele barco adiante. Mas quando veio as ondas fortes, eles ficaram atemorizados, a ponto de pensarem que iriam perecer. Quem sabe você está enfrentando alguma coisa e está achando que vai perecer. Agora, se você com certeza estiver enfrentando algum problema, mas parar de servir a Deus, parar de vir para os cultos, parar de congregar, aí você vai ser perdedor e perdedora. Agora você, mesmo enfrentando um momento aí difícil, mas tendo fé, ânimo para buscar a Jesus Cristo, pedindo o socorro de Jesus, tenha certeza, Decantaramanai, que Jesus já está chegando e apaziguando, alabassubiando, alabandou, essa tempestade, esta situação de calabassuie, que você está vivendo algo aí ao contrário, mas começa a alabassubinai, a pedir o socorro de Jesus e continua buscando a face do Senhor. Não é para parar na caminhada não, minha irmã. É para ficar dentro de casa não, vidrada numa TV não. Não, pode ver um repórter, mas a pessoa faltar culto porque está numa televisão vendo outras coisas, aí não, o Pai não vai se agradar de calabassuie. Porque crescimento espiritual, avivamento espiritual, sabe o que é? Quando a pessoa lê a Bíblia, quando a pessoa está no temor da palavra, quando a pessoa se afasta do pecado, quando a pessoa renuncia à concupiscência da carne, aí sim, renunciando à concupiscência da carne, o espírito estando forte, aí vencemos cada vez mais situações que vier ao contrário. Amém? Então você está na obediência, no temor da palavra, eu e você estamos. Mas de repente já passou, quantas situações eu já passei, quantas tempestades difíceis. E se eu não estivesse alabassubinar e firmada na rocha? E se eu não tivesse sede de Deus? Eu não estava de pé, Decantalamanai. Eu tinha naufragado, Decantuie, nas tempestades, nas batalhas, situações que já enfrentei na vida. Mas sempre colocando a minha confiança em Deus. E Deus sempre me honrando nesta terra, alabassurianda, alabandu. Porque, minha irmã, meu irmão, Jesus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. De calabassuie. Então, estás compromissado na palavra com Jesus? Glória a Deus. Estamos, glória a Deus. Então, cada experiência que você passar, cada situação que, com permissão de Deus, você enfrentar, aleluia, passa pelo processo e vence. Que aí vai viver os propósitos, recebendo vitória, recebendo alegria, passa pelo choro, pela lágrima, mas sem largar Jesus, ficando firme. Você que congrega aqui no Ministério Milagre da Minha Vida, estando sempre no culto, você que congrega em outras igrejas, quem é o pastor lá, quem é a pastora, vá para o culto onde você congrega. Por isso que a pastora presidente, a pastora Rosa, eu coloquei o culto de quarta,
15 às 17h30, né? Aí você que ouve o comercial na 87.7, não tendo culto na sua igreja na quarta tarde, pode chegar aqui, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem a união. Meu ministério é bem respeitado na terra, fará 18 anos como pastora em 18 de janeiro de 2026, para a glória do Senhor. Amém? E pode ficar tranquilos, líderes, que eu não vou pescar no aquário de ninguém, não. Pastora presidente, pastora Rose Santos do Ministério Milagre Minha Vida, estou direto na rua, evangelizando e ganhando almas. Aleluia. Trouxe a igreja para cá, 17 de fevereiro, para Nilópolis, não tem nem 2 anos ainda. Já ganhei mais de 10 almas para cá. E mais de 10 almas que eu ganhei para cá, se mais de 10 almas que eu ganhei, já era para estar aqui com os novos convertidos, os 20 novos convertidos. De 10 novos convertidos que congregam, agora 7 que estão vindo. E a pastora está ligando para você que está faltando culto. Eu oro, levanta a cabeça, não adianta ficar dentro de casa, não. Tem que vir para cá, para o templo, unir nossa fé, estarmos em unidade de espírito, recebendo a palavra, momentos de louvores, adorando a Deus. Aí Deus vai o quê? Te animando, te erguendo, te renovando. Alabassuguenarai. Ou igreja alabassurianda, alabandou. Ali aquelas ondas que vieram tão fortes, né? E cobriram o barco onde os discípulos se encontravam. E no versículo 25 diz, mas antes no versículo 24, que quando as ondas chegaram a cobrir aquele barco, Jesus estava ali, no barco onde estavam os discípulos. Mas Jesus estava a dormir. Aqui em Mateus 8 e Mateus 14, que relata que Jesus estava no monte a orar. Mateus 14, né? Mas a pastora está ministrando em Mateus capítulo 8, versículo 24, que lemos, né? E relata que as ondas vindo fortes sobre o barco de Cantalabandô, mas Jesus estava ali dentro do barco. E diz a palavra no versículo 24, ó, estava dormindo. Versículo 25, os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Viu, igreja do meu pai? Orabachurianda calabachomanai. Os discípulos se aproximaram de Jesus. Ei, meu irmão, minha irmã, não é Jesus que precisa de mim, de você não. Nós que somos barros de calabachomanai, nas mãos do oleiro. Quem precisa de Jesus, eu e você. Mas tem pessoas que não querem mais se aproximar de Deus. Tem pessoas afastadas da presença do Senhor. Antes eram tão fervorosas, aí não vigiaram. Começaram a faltar cultos dentro das igrejas, abrindo a brecha. Aí o tentador, que é Satanás, acabou te esfriando na fé. E quem sabe você está aí, ó, afastado do caminho do Senhor. Ei, não culpa ninguém não. Porque você que porventura se afastou de Deus, se afastou do caminho do Pai, meu amigo, minha amiga, eu, pastor Santos, digo que a culpa é da própria pessoa, porque não teve vigilância. De repente ficou faltando cultos, de repente pessoas que não são evangélicas começou a te chamar para convites que estavam ali na concupiscência da carne, aí você foi esfriando na fé, ó, aí perdeu a essência. Aí quando alguém se afasta de Deus, não é culpa de ninguém não, a própria pessoa que não estava em vigilância. Aí o inimigo daquela alma traca, tira aquela pessoa da presença de Deus e deixa a pessoa nas coisas do mundo. Mas você que se afastou, volta para Cristo. Eu te convido para você estar nesta quarta-feira aqui na rua Ernesto Cardoso, 147, centro de Nilópolis, o culto 15 horas e 17h30. Estarei ministrando a palavra de Deus, fazendo o apelo, e você volta ao primeiro amor e às primeiras obras. Não é tempo de ficar distante do querer nem da vontade de Deus, não. Porque tu não sabes o dia nem a hora que Jesus voltará, e você está aí,
fazendo coisas erradas, afastado ou afastada de Deus, não quer estar no centro da vontade de Deus, não quer estar no temor da palavra. Olha que tristeza. Você que já foi um homem de Deus, temente a Deus, e agora está no mudão, há tempo, hein? Retorna logo para a presença do Senhor. Ei, amiga, você que antes estava na presença de Deus e agora está aí, indo para as balhadas, jovem indo para balhadas. Quem sabe você, uma senhora, estava na presença de Deus, afastou de Deus, agora está saindo com amigos, amigas, para estar bebendo, fumando, estando na roda dos escarnecedores. Mas Jesus está dizendo, ele quer mudar o quadro, ele quer mudar a história. Vem para Jesus, de calabaço e eu li que no versículo 25, os discípulos se aproximando-se. Por isso que eu trouxe esse mover dentro da palavra, no que Deus está me usando aqui. Né? Quando eu disse que somos nós que precisamos de Jesus, não é Jesus que precisa de nós. Então, cada servo do Senhor, vós, as servas e servos, que venham mais e mais, nós, escolhidas do Senhor, venhamos mais e mais se aproximar do Senhor, lendo a palavra, jejuando, orando. Olha, irmãos, hoje o meu 15º propósito de jejum e oração, tá? Para a glória de Deus, é concluído já, ser concluído. Decanta labaçou. Esse mês de agosto, Papai do Céu mandou a pastora Santos fazer 21 dias de jejuns e orações, em prol dos meus familiares de outros bairros, em prol dos membros dessa seara, em prol dos ouvintes que ouvem o anúncio na 87.7, o anúncio dos cultos aqui do Ministério Milagre Minha Vida. E você chega na quarta, no domingo, tá bom? Estou em jejum e oração para você receber milagres, cura, renovação espiritual, transformação da família, providência, portas de emprego aberta. Então, eu quero te dizer que esse mês de agosto, 21 dias, a pastora do Ministério Milagre Minha Vida, Papai do Céu me mandou apresentar 21 dias. E a festa da igreja vai ser linda, linda de viver no dia 3 de setembro. Porque eu também inicio o mês de setembro, o meu voto com Deus, meu amado Jesus. 21 dias em jejuns e orações. Rabachou, Manai. Já estou orando pelos membros, pelos convidados que virão de outros bairros. Por você que eu estou dando panfleto na rua, falando de Jesus. E você vem para cá. Para a pastora Rose te fazer um apelo no dia da festa. Rabachou, Bedecaiaçai. E almas se renderem para Cristo, né? O ano passado, em 2024, após a preletora ministrar a palavra, aí Deus me deu uma revelação com uma amiga que estava aqui no culto da festividade do ano passado. E ali naquela revelação que Deus me deu, Papai do Céu mandou fazer um apelo e voltou para Cristo a Patrícia, né? Então, um ano que ganha a Patrícia para Jesus, né? E ela teve quarta-feira passada no culto. E aproximando-se os discípulos, despertaram a quem? A Jesus, né? Dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Então os discípulos estavam dizendo para Jesus que não estariam mais ali, não teria como mais guiar o barco ali, o qual eles estando com os remos nas mãos, não tinha mais como conduzir o barco no meio do mar para ir adiante, porque vindo as ondas de Cantaramanai, a tempestade tão grande, né, a ponto que cobriu o barco. Mas os discípulos começaram a labassubinai, a aproximar do Senhor, e disse para Jesus salvá-los, livrá-los daquela situação. Aí o versículo 26 diz, e ele disse-lhes, porque temeis, homens de pouca fé. Olha o que eu quero dizer, minha irmã, meu irmão. Quando os discípulos ali em Arpura, em momento difícil que estavam, eles se aproximaram de Jesus e pediu para Jesus salvá-los, tirá-los daquela situação, senão eles estariam perecendo, com aquelas ondas já cobertos ali, o barco no mar. E Jesus poderia até dar uma palavra doce, né? Mas olha o que Jesus falou.
Eu entendi que Jesus até exortou a eles e disse, né? Por que temeis, homens de pouca fé? Olha aí, Jesus não trouxe uma palavra assim doce. Jesus chamou a atenção dos discípulos e disse, por que vocês estão temendo? Homens de pouca fé, ou da calabaço, né? Uma pergunta aqui, ó, Mateus 8, versículo 26. Que Jesus respondeu aos discípulos, que pediu para Jesus salvá-los, né? Aí Jesus disse, por que temeis, homens de pouca fé? Jesus estava assim, tudo bem, eu vou livrar vocês aí dessa situação. Mas por que vocês ficaram com medo? Porque, aí digo com minhas palavras, por que não usar a fé? E o que é a fé? Hebreus 11, capítulo 1, a certeza de fatos que não existem, mas que passam a existir mediante a minha fé e a tua fé. Aí Jesus estava despertando aqueles discípulos e dizendo, olha, vocês poderiam ter usado autoridade no nome de Jesus e falar para aquela tempestade cessar, parar, né? Aí foi quando Jesus disse, homens de pouca fé. Então, levantando-se quem? Jesus levantou ali do barco, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Jesus manda te dizer hoje, alabassubinai. Qual é a tempestade? É o quê? Na saúde? Em nome de Jesus. Usa a autoridade no nome de Jesus, repreenda a enfermidade. Agora, se for algo para estar no médico, né? Deus vai usar a mão do médico e por baixo da mão do médico, Deus vai usar, se for para estar, quem for fazer uma cirurgia, crê que Jesus Cristo, alabassub andarai, te sarará e te dará o escape e o livramento. Amém? E Jesus tem o poder de dar uma cura divina. Dê glória a Deus, porque o meu Jesus é especialista em milagres. Oh, eu sou um milagre. Sou um milagre. Sou um milagre. De onde vim e hoje o que sou. Só um milagre. Larguei o frevo, os bailes, sou de Recife. Me converti a Jesus com 20 para 21 anos, né? Larguei o frevo, os bailes e me converti de fato e de verdade à pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Há 36 anos que me converti a Jesus Cristo. Oh, aleluia! Dá glória a Deus! Mateus capítulo 8, igreja. Que maravilha, calma, serena e tranquila eu estou. Pastora, glória a Deus, você está desde o 10 realizando as lives nessa terça-feira? Sim, com muita alegria. Aí que eu ganho muito de Deus, de cumprir meu chamado cada vez mais. Porque, quem sabe, você está aí enferma e não vai poder chegar na quarta-feira aqui na rua Ernesto Cardoso, 147, centro de Nilópolis, no templo matriz do Ministério Milagre Minha Vida. O culto quarta, 15 horas da tarde. Aí você não vai poder estar no culto presencial. Aí papai falou no meu coração, toda terça eu vou estar aqui. Quando não puder estar na terça, eu comunico a live na segunda, viu? Mas comecei a programação Milagre Minha Vida pela live dia 12 de agosto. E hoje é 19, tá bom? Então participa, tá? Olha, assim seguiu a grande bonança. Então eu quero te dizer, usa a autoridade do nome de Jesus. Está enfrentando alguma coisa? E se você vê que é o inimigo lançando uma situação ao contrário, se for um dardo inflamado do maligno, em nome de Jesus, ora, clama, repreende o adversário da tua alma e já recebe a vitória. É o inimigo colocando desânimo para você não sair de casa e chegar quarta, 15 às 17h30 aqui. Então, fogo na cara do cão, em nome de Jesus, do capiroto. Pisa nele, Jesus, no Satanás. Queima ele e destrói. Arranca esse desânimo para que essa irmã que está me ouvindo, ela que está em Anchieta, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Edson Passos, vem para cá, para o centro de Nilópolis, o Ernesto Cardoso, a Rua do Mercado
Açaí é Getúlio de Moura. Depois do Mercado Açaí de Nilópolis, na rua Getúlio de Moura, segue em frente, já o início da Ernesto Cardoso, onde tem o Posto Shell, já é o início da rua Ernesto Cardoso, nossa igreja 147. Então, Deus quer trazer a bonança, Deus quer trazer a resposta, Deus quer trazer o milagre. Primeiro vem a luta, minha irmã, para chegar à vitória. Primeiro vem a tempestade, para assim decanta Lamaná e chegar a bonança. Meu papai disse, essa pastora Rose Santos de Recife é uma bênção. Sim, estou no Rio já há um bom tempo, tá bom? Ou de Calabaço, Manai. Primeiro vai vir a luta, para depois chegar a vitória. As coisas fáceis não prestam, não. Lembrei da minha saudosa querida Nininha Lucas, minha mãezinha, e do meu querido saudoso papai Euclides, que foi um microempresário lá em Recife, né? E foi maravilhoso meu pai, minha querida saudosa mamãe Nininha Lucas, que dizia para mim, me chamavam de Rosa, meu pai me chamava de Rosinha, e dizia, nada fácil presta. Eu lembro quando era criança e ouvia, né? Minha mãe, meu saudoso papai, minha saudosa mamãe falar. Então, nada fácil presta. Eu gosto das coisas difíceis, conquistada com choro, lágrima, decanta Ramanai e aprovação de Deus. Que coisa linda, né? Eita, Labassubinai. Então, passa a luta aí dando glória e recebe a vitória. Enfrente essa tempestade dando glória. Decalabassomanai. E já está, Jesus já chega aí agora, apazigua a tempestade. Traz a vitória, a solução, a resposta para o crente fiel, a serva do Senhor que é temente a Deus, que está em santidade, para o servo do Senhor que é temente a Deus, que está em santidade. Fica tranquilo, Jesus vai colocar tudo nos seus devidos lugares, de Calabaçuí. Que ninguém na terra vai entender, não vai precisar entender não, é só Deus fazer conforme a vontade dele e o Pai Celestial ser glorificado, minha irmã, em sua vida, em nossas vidas. Eita! E quem não entender vai ter um milagre tão grande ainda na minha vida, maior. Já estou tendo muitos milagres, minha saúde restaurada, de pé, a igreja 10 anos que vai fazer, que coisa linda. Mas vou também viver novos milagres para o nome de Jesus ser glorificado. E não vai precisar ninguém entender, não. Jesus faz tudo conforme o querer dele, a vontade dele. Eita, só vão estar assim, ó, aplaudindo. Eita, que Deus tremendo é esse, né? Que a pastora Rosa, essa moça serve, já enfrentou tantas tempestades. É verdade. E cada vez mais se erguendo em Jesus. É verdade, minha irmã. Estou até chorando, a força de Deus. Chorando e sentir a presença do Pai. É a força do Papai do Céu em minha vida. E meus familiares de outros bairros, um beijão para vocês. Já falei o nome de vocês na outra live. Recebam a força do Espírito Santo. Até você que ainda não está na presença do Senhor, mas eu estou orando e jejuando, meus familiares de outros bairros. Em breve vão estar firmes na casa do Senhor, porque operando Deus, né? Ninguém impedirá. Eu profetizo meus familiares que ainda não servem a Deus, se achegando a Jesus e tendo encontro com Jesus de fato e de verdade, o nome de Jesus a ser honrado e glorificado. Eita, senti a presença de Deus, minha irmã, agora. Oh, de Calabaço, que Deus lindo. Obrigada por ser submissa à tua palavra. Já enfrentei tantas guerras na terra. Pessoas com inveja, pessoas me perseguindo. Quantas demandas arriadas já destruísse contra a minha vida. Porque a quem o Senhor levanta, Deus, é Calabaço. Ninguém pode derrubar. E o Senhor me levantou, vai fazer 18 anos como pastora na terra, meu Deus. É com muito choro, lágrima, para estar mantendo essa obra, o Ministério Milagre Minha Vida, 10 anos em setembro, Deus. Mas o Senhor tem me capacitado e obrigada, porque estou sempre em jejuns e orações. Esse mês, 15 dias em jejuns e orações, Pai. Faltam agora 6 dias, Pai, para concluir o meu voto de 21 dias. Orando pelos membros desta igreja, orando pelos
irmãos e irmãs que chegam aqui nos cultos, orando pelos meus familiares, orando por todos, Pai. Que maravilha, irmãos, de Calabaçuie. Eu quero que você comece a dar glória a Deus, porque onde estava uma tempestade, Alabassomanai, marca esta data de hoje, esta terça que estou aqui pessoalmente, programa o Milagre da Minha Vida, pela live, o momento da palavra, né? Alabassuri Cantarai. Hoje é 19 de agosto de 2025. Vocês que visualizam esta live vão visualizar depois. É aonde Alabassuri anda, alabandou, marca esta data de hoje, que é onde estava a tempestade aí na saúde, alguma enfermidade, Jesus já repreende e chega a bonança, Jesus trazendo saúde, aonde estava alguma tempestade no lar, para Jesus trazer libertação de jovens, libertação da família, que chega, meu Pai, nesse lar agora, e apazigua a tempestade, onde estava discórdia, desunião, queima, meu Deus, recalabaçuie, e traz união, paz, Pai, ou dentro deste lar, para todos os componentes dessa família, Labassubinai, dentro deste lar. Aonde estava a tempestade, a partir de hoje, eu ministro a bonança chegando, a bonança, a cura, a bonança chegando, salvação, libertação para os nossos familiares, a bonança chegando, tendo paz, harmonia, união em cada componente dentro desta casa e saindo as intrigas e a divisão. Oh, Rabachuriandahai. E assim, irmãos, seguiu uma grande bonança, vitória, né? Alabassubinerehai. E para finalizar, versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oh, maravilhoso Deus, é Jesus o poderoso, no céu e na terra. Quando Jesus fala, a terra se cala. Quando Jesus fala, de canto na maná, ele cumpre. Então Jesus é poderoso na batalha, na guerra, na tempestade, e está te dando vitória. Anima-te, levanta-te agora e dá glória a Deus. Levanta-te espiritualmente, a tua alma, anima-te. Mas fica de pé também e dá glória a Jesus. Alabassubinai. Você está aplaudindo a Jesus, dizendo: muito obrigada, Jesus, pela minha querida amiga pastora Santos do Ministério Milagre Minha Vida. Amém, querida. Você que me escuta nas rádios evangélicas desde 28 anos, já 28 anos nas rádios evangélicas, né? Alabassubinerecá. Então, um forte abraço, minha amiga, para você. É a paz de Cristo aos homens de Deus, e recebam essa palavra, tá? Fica com Deus. E que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus de Nazaré. Todos têm que se prostrar perante o Senhor e obedecer à voz do poderoso Deus. É Ele, dono de tudo e todos. É Ele, o poderoso no céu e na terra. É Ele que governa tudo e a todos. De Calabaçuie. Oh, meu Pai maravilhoso, como Tu és lindo, tremendo, meu Deus. Alabaço e Bedecai. Vou mandar agora 3 beijinhos para Jesus. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Aí eu lembrei quando eu estava na Bahia, eu ministrei a palavra, né? Ali no ano 2006, na igreja Shekinah, em Periperi, não vi mais o pessoal ali, né? O pastor Cristiano, sua esposa missionária Mônica, lá em Periperi, Salvador. O pastor Júnior, foi onde eu ministrei a palavra lá em 2006, fui de avião ministrar a palavra de Deus em outra igreja, e de uma igreja Jesus me deixou 90 dias em 2006 em Salvador, Bahia, né? E ali, quando eu estava ministrando a palavra em várias igrejas, e nessa igreja do pastor Cristiano Missionária Mônica, lá em Periperi, Salvador, Bahia, pastor Júnior, eu não sabia que tinha uma gravadora, ó. Aí foi onde eu ganhei, sem pagar nada, o meu CD. Eu pessoalmente lá no estúdio Baixo Livre e gravei, né, o CD.
Aí eu lembro que lá na igreja, né, eu aprendi com eles lá. Aí, com o povo lá da igreja, né, o altar, os pastores, pastoras, o pastor Cristiano Sambônica, pastor Júnior, aí da igreja lá em Periperi, Salvador, aí eu sendo a preletora, né, aí quando terminei de pregar, fazendo o apelo, aí passei para a direção da igreja lá em Periperi, Salvador, né, aí eu vi algo, né, assim, que eles faziam isso, manda beijo para Jesus, agora eu lembrei, né, Deus abençoe, né? Amém. Então, gente, fica com Deus, graça e paz. Espero vocês quarta-feira, 15 às 17h30. Olha, eu não sei se eu estou sem saber utilizar o meu celular, porque quando eu saio da live, eu vejo as visualizações e agora eu não estou vendo o nome de ninguém. Ou então só tem vidas visualizando e não digitou o seu nome. Mas terça-feira que vem eu estou aqui. Eu quero você participando com o seu nome, para eu pronunciar o seu nome e orar por você, tá bom? Fica com Deus. Pai, muito obrigada, a tua palavra que é santa e eficaz, Pai. Muito obrigada. Me conduz agora para o meu lar, em paz e em segurança, em nome de Jesus. Graça e paz. Deus nos ama. Deus nos ama. Senhor, tu és meu alto refúgio, socorro bem presente na tribulação, e sempre guardarei a tua palavra no meu coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para